Oi, pessoal. Meu nome é Lidiane Coutinho, eu sou professora de Direito Administrativo do EVP no AB. Nós vamos desenvolver um projeto aqui, vamos fazer questões de todos os exames da ordem de Direito Administrativo em todos os assuntos. Eu fiz um catálogo aqui de 20 questões e nós vamos trabalhar com essas 20 questões sobre os mais variados assuntos que a OAB trabalha, tá certo? Então, vamos começar a nossa caminhada rumo à nossa vermelhinha, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com organização administrativa e regras dos agentes públicos, regras constitucionais e Lei 8.112, tá certo? Tranquilo? Tudo dominado? Então, vamos, que essa vermelhinha é nossa, tá? Mentira da tela. Vamos lá, primeira questão. Foi o terceiro exame unificado da FGV. Trouxe aqui de vários exames, tá? É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando? Um ente político A cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa. B. Cria, por lei específica, uma nova pessoa jurídica de direito público para auxiliar a administração pública direta. C. Autoriza a criação por lei e por prazo indeterminado de uma nova pessoa jurídica de direito privado para auxiliar a administração pública. E D. Contrata, mediante concessão de serviço público, por prazo determinado, uma pessoa jurídica de direito público ou privado para desempenhar uma atividade típica da administração pública. Então, eu vou logo dar o gabarito, a gente vai discorrer sobre isso, tá? Item correto. Item A. Tia Lide, por que é item A? Aí nós vamos trabalhar agora dentro dessa ideia. Me coloque simultânea, Eduardo. Pronto? Preste atenção aqui, ó. Quando a gente estuda a ideia de organização administrativa, a gente estuda a ideia de centralização, de descentralização, de concentração e de desconcentração. Para nós, nesse momento, interessa duas ideias, a de desconcentração e a de descentralização. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o conceito de cada uma. Quando é que eu tenho centralização? Ocorre quando o Estado executa suas tarefas diretamente por meio de órgãos e agentes integrantes da administração direta. Então, quando eu estou diante da centralização, a atividade, a execução da atividade da função de administrar é feita pela União, Estado, Distrito Federal, município, através de seus órgãos. Aí a gente está falando que ele está executando diretamente. Diferente da centralização, quando é que eu descentralizo? Quando é que eu tenho a descentralização? Ó, o CE aqui, né? O que é descentralizar é criar entidades. Tá? Eu tenho aqui essa ideia. Ocorre quando o Estado executa algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela administração direta. Quando o Estado institui as entidades da administração indireta, ocorre a descentralização por outorga. Então, nós já vimos dois. Aí, agora a gente vai para a concentração. Ocorre quando uma determinada pessoa jurídica integrante da administração pública extingue órgãos antes de sua estrutura, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. E, ao contrário, a desconcentração. Ó, aí eu tenho CO aqui, ó, que é criar órgãos. Ocorre quando uma determinada pessoa jurídica distribui competências no âmbito de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviço. Então, a concentração, ela extingue órgãos menores e puxa para um órgão central a atribuição, enquanto que a desconcentração, ela distribui. Como eu disse a vocês, a nossa ideia inicial está aqui, organização administrativa, descentralização e desconcentração. O que é que eu quero que você entenda, o que é que eu preciso que você entenda? Que quando eu trabalho com organização administrativa, eu estou trabalhando com toda a estrutura que a administração pública tem. Órgãos, entidades, agentes públicos. Necessariamente aqui nós estamos trabalhando com órgãos e entidades. Então, quando você começa a estudar administração pública, você vê a seguinte ideia. Ó, a administração pública pode ser analisada sob dois aspectos. Em sentido
subjetivo, formal ou orgânico, e em sentido objetivo, material ou funcional. O que é que eu preciso que você entenda aqui? Quando eu trabalho com sentido subjetivo, formal, orgânico, eu estou analisando estrutura. Quando eu trabalho com sentido objetivo, material, funcional, eu estou analisando a atividade. Então, toda vida que você pensar em sentido subjetivo, formal, orgânico, você tem que entender que é diferente da estrutura. Ou tem que entender que é diferente da atividade, porque aí é a estrutura. O que é que a gente estuda quando a gente analisa o sentido subjetivo, formal, orgânico? A gente analisa as entidades, aí você tem que entender, conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 9784, que toda entidade é pessoa jurídica. E nós temos dois tipos de entidades. As políticas, que aí corresponde à administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal, Município, e as administrativas, que corresponde à administração indireta. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, as entidades administrativas, elas só surgem quando uma das entidades políticas está prestando suporte na função de administrar. Então, o artigo 37, inciso 19 da Constituição é bem claro. Toda vida que a entidade política está prestando de ajuda na função de administrar, ele pode dar vida a uma entidade administrativa para lhe dar suporte nessa função. Aí vai haver uma divisão de trabalho, porque há uma transferência de competência. Mas as entidades, elas podem dividir trabalho de uma outra forma, distribuindo competência dentro do seu próprio corpo. Não necessariamente ela precisa dar vida a uma nova pessoa. E quando ela distribui competência dentro do seu próprio corpo, surgem os órgãos. Então, órgãos não são entidades. Eles correspondem a braços, pernas, mãos, dedos, dentro de um corpo, dentro da pessoa jurídica. E aí, a própria Lei 9784/99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, vai lhe dizer que existem órgãos tanto dentro das entidades políticas como das entidades administrativas. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. E para fechar aqui a ideia, nós temos os agentes públicos, que são as pessoas físicas que vão desenvolver atribuições aqui dentro das entidades e nos órgãos, né? Então, toda a vida que você estuda a administração pública em sentido subjetivo, você está analisando essa estrutura aqui, entidades, órgãos e agentes públicos. A administração pública em sentido objetivo já é a própria atividade. Então, o que é que entra aqui para você entender? Só a atividade fim, não entra a atividade meio. Primeira atividade fim aqui, ó, é prestação de serviço público. Que é prestação de serviço público, tia Lide? Atividade que atende necessidades coletivas. Saúde, educação, saneamento, transporte, energia, telefonia, né? Tudo isso. Segunda atividade, polícia administrativa. Atividade onde a administração mitiga, incide, frena bens, direitos e atividades em prol de interesse maior que é o interesse da coletividade. Terceira atividade, atividade de fomento, que é a atividade de incentivo ao setor privado. E quarta atividade, atividade de intervenção, que pode ser na propriedade, ou pode ser no domínio econômico. Aí essa atividade do domínio econômico pode ser na forma direta, artigo 173 da Constituição, ou na forma indireta. Quando é na forma direta, que é o 173, aí o Estado vai explorar diretamente a atividade econômica. Ele só faz isso excepcionalmente, por uma questão de imperativo da segurança nacional relevante de interesse coletivo. E se a intervenção no domínio econômico for de forma indireta, ele funciona como agente normativo, regulando
e fiscalizando a atividade, tá? Então, voltando aqui para a nossa análise, analisando a administração pública em sentido subjetivo, onde nós encontramos as entidades e os órgãos, eu tenho que entender que essa estruturação, que nós chamamos de organização administrativa, ela acontece para dividir trabalho. E aí surgem os dois fenômenos. O fenômeno da descentralização, que é quando se cria entidades, e o fenômeno da desconcentração, que é quando se cria órgãos. Como é que funciona? Vou mostrar isso aqui para você. O ente político, União, Estado, Distrito Federal, município, está precisando de ajuda na função de administrar. Então, autorizado pelo artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele pode dar vida a um ente administrativo, para que esse ente administrativo venha lhe dar suporte na função de administrar. Então, ocorre o fenômeno da descentralização. Aí surge uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Fundamento da descentralização, transferir para esse novo ente administrativo uma parcela da função de administrar. Tá certo? Então, toda vida que o ente político precisa de suporte na função de administrar, ele dá vida ao ente administrativo. Exemplo, União aqui é a administração direta, está precisando de suporte na função de administrar. Cria uma autarquia para lhe dar suporte na função de administrar de previdência, está aqui o INSS. Cria uma fundação pública para lhe dar suporte na proteção do índio, está aqui a FUNAI. Cria uma sociedade de economia mista em uma empresa pública para fazer intervenção do domínio econômico da forma direta. Está aqui o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Tranquilo? Diferente no fenômeno da desconcentração, há distribuição de competências, mas dentro do próprio corpo da pessoa jurídica. Enquanto essa distribuição de competência externa, que é interna. Então, eu tenho aqui a União, aí eu tenho essa cabeça aqui que vai ser a Presidência da República. É a Presidência da República, o órgão independente que representa o Poder Executivo e que vai desenvolver a função de administrar na sua forma típica. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição vai lhe dizer que quando essa presidência está presente suporte, ela pode criar compartimento dentro do corpo da União. Esses compartimentos são chamados de órgão. Então, aqui ela cria o Ministério da Educação, aqui o Ministério da Fazenda, aqui o Ministério da Saúde, aqui o Ministério da Justiça. E distribui competências para esses órgãos. Então, isso seria desconcentração. Tranquilo? Agora, vamos aqui analisar aqui, ó, o Poder Executivo, Presidente da República, criou o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, setor de protocolo. Ele distribuiu competência dentro do próprio corpo da União. A concentração é o contrário. Eu vou extinguir as estruturas da Receita em cada estado e vou trazer tudo para Brasília. Aí eu não estaria desconcentrando, eu estaria concentrando, tá certo? Então, a nossa questão diz assim, ó, preste atenção. É correto afirmar que a desconcentração, então você já matou a charada, desconcentrar é criar órgãos, distribuir competência dentro do próprio corpo. Cria mediante lei, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal, todo órgão tem que ser criado e extinto por lei. Órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa, correto. Cria por lei específica uma nova pessoa jurídica. Não, desconcentrar não é criar nova pessoa jurídica. Autoriza a criação por lei por prazo determinado de uma nova pessoa jurídica. Também é errado. D. Contrata mediante concessão de serviço por prazo determinado uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Não, está errado. Aqui não seria desconcentração, seria descentralização da prestação de serviço, que é uma outra análise, né? Aqui, então, o item correto, o item A. Tranquilo? Tudo dominado? Então, vamos para a nossa segunda questão. Ainda trabalhando com a organização administrativa. Me tire da tela. Pronto. Então, a nossa segunda questão vem do 7º exame da ordem. Ele diz assim, ó. Quanto às pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, assinale a afirmativa correta. A. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. B. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei. C. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. E D. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas para o exercício de atividades típicas do Estado. Então, de cara, a gente mata a nossa questão, ó. A. Fundamento da questão, artigo 37, inciso 19
da Constituição. E vamos ver aqui como é que isso aqui funciona. Preste atenção. Vou dar outro fundamento também, né? Você precisa. Decreto-Lei 200 de 1967. Então, vamos começar aqui. Me coloque simultânea. Artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 1967. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 2. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, né? Aí, eu trouxe aqui... Tia Leite se desorientou. Não trouxe, mas eu coloco. O artigo 30... Mentira da tela. Dentro da ideia de organização administrativa, e dentro da ideia de organização administrativa do fenômeno da descentralização, vocês estão assistindo todos os professores do EVP, né? Se desoriente, não. Tenha fé, procure os melhores. E os melhores estão aqui, viu? São os professores do EVP que vão lhe ajudar nessa caminhada. Assista Malu Aragão, Arsênia Breckfeld, Fernando Castelo Branco, o professor Medeiros, Rogério Renzetti. Estamos falando aqui de vários professores do EVP, né? Então, ó, preste atenção. Dentro dessa ideia aqui, você já sabe que descentralizar é criar entidades. Criar entidades no sentido de instituir. Só para você se bisurar aqui, tá? E aí, ó, essa ideia traz aqui a ideia da administração indireta. Toda vida que um ente político está precisando de suporte na função de administrar, ele dá vida a um ente administrativo para transferir uma parcela aí da sua capacidade de auto-administração, né? Então, dentro da administração indireta, quem surge aqui para você? Autarquia, fundação pública, que pode ser de direito público ou pode ser de direito privado, segundo o entendimento do Supremo, né? Sociedade de economia mista e empresa pública. Pronto. O que é que você tem que entender aqui? Artigo 37, inciso 19. Que independente da entidade, todas elas carecem de lei ordinária específica. Lei ordinária específica. Algumas precisam de lei ordinária específica para serem criadas. Outras para serem autorizadas. Então, eu vou ter lei ordinária específica para criar e vou ter lei ordinária específica para autorizar. Aqui, quem é que vai precisar de lei ordinária específica para ser criada? As autarquias e as fundações públicas com personalidade de direito público. Então, elas são criadas por lei. A própria lei da personalidade. Então, aqui é a própria lei que dá personalidade jurídica de direito público. É a própria lei que torna essas pessoas sujeitos capazes de contrair direitos e obrigações, né?
Tá certo? Quem são as autorizadas? As fundações públicas de direito privado. As sociedades de economia mista. E as empresas públicas. Então, essas precisam de lei ordinária específica para serem autorizadas. Depois que a lei for feita autorizando, vai ser feito um decreto regulamentando a autorização, mas ela só adquire personalidade com o registro, que pode ser em cartório ou na junta comercial. Aí elas adquirem personalidade jurídica de direito privado. Então, as fundações públicas de direito privado e as sociedades de economia mista e as empresas públicas são pessoas de direito privado. Por quê? Porque só adquirem personalidade com registro. Elas são autorizadas por lei. E as autarquias e fundações públicas de direito público adquirem personalidade com a lei. Então, elas são pessoas de direito privado. Tranquilo? Aí, voltando aqui para a questão. Mini-jogo simultâneo. Pronto? Ele diz, as autarquias são pessoas de direito público? Sim. Criadas por lei? Sim. Artigo 37, inciso 19 e o artigo 5º do Decreto-Lei 267. B. As autarquias são pessoas de direito privado? Não. Autorizadas por lei? Não. Criadas por lei. C. As empresas públicas são pessoas de direito público? Não. Criadas por lei? Não. Autorizadas por lei. E D. As empresas públicas são pessoas de direito privado? Sim. Criadas para o exercício de atividades típicas? Não. Elas são instituídas ou para desenvolver a atividade do 173, que é a intervenção direta no domínio econômico, ou para desenvolver a atividade do 175, que é a prestação de serviço público, tá certo? Então, um dos dois aqui, tranquilo? Então, nosso item correto, o item A. Tudo dominado? Estamos cada vez mais perto da sua vermelhinha. Vamos para a terceira questão, ainda de organização administrativa. Mentir da tela. Pronto. Terceira questão, tirou da tela? Preste atenção. 4 municípios celebram um consórcio público para desenvolver um projeto comum para o tratamento industrial de lixo coletado em suas respectivas áreas, criando uma pessoa jurídica para gerenciar as atividades do consórcio. À luz da legislação aplicável, eu quero que você abra de cara a lei número 11.107 de 2005. Assinale a alternativa correta. A. Como se trata de atividade tipicamente estatal, essa pessoa jurídica administrativa deverá ser obrigatoriamente uma autarquia criada por lei oriunda do maior município celebrante do pacto. B. O ordenamento jurídico brasileiro admite, no caso, tanto a criação de uma pessoa de direito público, a chamada associação pública, quanto a direito privado. C. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a criação de uma entidade desse tipo, pois as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta são apenas as indicadas no artigo 5º do Decreto-Lei 267. E D. A pessoa jurídica oriunda de consórcio público não poderá ser, em hipótese alguma, pessoa de direito privado, pois isso não é admitido pela legislação aplicável. Então, vamos de cara, ó, e dar o gabarito da questão. O gabarito da questão, letra B de bola. E aqui você tem como fundamento o artigo 2º e o artigo 6º da lei número 11.107/2005. Agora, vamos entender quem é esse consórcio público. Primeira coisa que você tem que saber aqui é sobre a lei. Preste atenção. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados... Estou simultânea? Me coloco simultânea. Viu aqui o DA, ó? Direito administrativo. Você já está pensando na segunda fase? Pois deixa eu lhe dar uma dica. Venha fazer segunda fase de administrativo. Você vai amar. Tia Lid, quem vai ministrar a segunda fase de direito administrativo? Óbvio. Tia Lid, Coutinho e a Sênia Breckfeld, a chique, a poderosa, né? Nós que vamos ministrar a segunda fase de direito administrativo. Então, se desoriente não, venha pra cá. Tenha fé que vai dar tudo certo na sua vida, tá?
Não vai lá pro constitucional, não, deixa de ser desunido. Fique na administrativa mesmo, né? Então, vamos lá. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. Parágrafo 1º. Consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 2º. A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 3º. Consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. Artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir uma associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. 2. De direito privado, mediante o atendimento dos requisitos de legislação civil. Parágrafo 1º, extremamente importante. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Então, o que é que eu preciso que você entenda aqui, ó? Mentira na tela. Todos os entes políticos, e aí quando eu falo de todos os entes políticos, eu estou falando de quem? Eu estou falando de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Podem fazer consórcio público. Podem instituir um consórcio público. Esse consórcio público, ele é instituído para desenvolver uma atividade que seja comum às 3 esferas. Então, aqui tem que ser um serviço comum. Não pode ser, por exemplo, uma obra. Não, tem que ser um serviço comum às 3 esferas. Então, o que é que a lei vai lhe dizer? Que a União pode fazer consórcio com os estados, com o Distrito Federal ou com os municípios. Mas se for fazer com os municípios, tem que chamar o estado onde esse município se encontra. Os estados podem fazer consórcio com a União, com outros estados, com o Distrito Federal e com os municípios. E os municípios podem fazer consórcio com outros municípios, com os estados, com o Distrito Federal e com a União. Mas se for fazer consórcio com a União, tem que chamar o estado onde ele se encontra. Esse consórcio público, óbvio, é uma pessoa jurídica. Deixa eu ajeitar aqui, pra não se desorientar. Inverter a linha de raciocínio. Os entes podem criar uma nova pessoa jurídica, que ele vai chamar de consórcio público. Aí esse consórcio público, ele pode ter personalidade de direito público, ou ele pode ter personalidade de direito privado. Se ele tiver personalidade de direito público, ele tem que ser criado na forma de associação pública. E o mais importante aqui para você entender, ele vai fazer parte da administração indireta de todos os entes envolvidos. Então, se a União, o Estado do Ceará e o município de Fortaleza criam um consórcio público, com personalidade de direito público, esse consórcio público, ele vai ser multifederado. Ele vai ser da administração indireta. Tô simultânea, né? Ele vai ser depois me coloco simultâneo. Ele vai ser da administração indireta da União, do Estado do Ceará e do município de Fortaleza. Se ele for de direito privado, ele não faz parte da administração indireta segundo a doutrina majoritária. Ele vai ser uma pessoa mantida e controlada pelo poder público, mas sem fazer parte da administração indireta, tá bom? Como é que esse povo faz esse consórcio público? Através de um ajuste, através de um acordo. Esse ajuste, esse acordo, ele tem que ter um documento formalizando, e esse documento se chama protocolo de intenções. Esse protocolo de intenções, para produzir efeitos, que vai ser o ajuste, o acordo, ele precisa de autorização legislativa de todos os entes envolvidos. Salvo se já tiver uma lei falando sobre isso.
Além disso, eu preciso, nesse ajuste, nesse acordo, que exista um contrato-programa. O que é um contrato-programa? É o documento, aqui junto, tudo junto, que fala dos direitos e das obrigações de cada ente envolvido, o objetivo do consórcio, prazo de duração, tudo. E eu preciso do contrato de rateio, que diz respeito ao recurso financeiro repassado por cada ente. Então, aqui é uma visão geral do consórcio público, tá? Exemplo de consórcio público aqui no Ceará, que fica mais fácil aqui de visualizar, as policlínicas do governo. São exemplos, claro, mas tem muitos consórcios públicos aí, tá? O governo do estado do Ceará, ele foi em cada região do estado, convidou um grupo de municípios e foi fazendo policlínicas, que são associações públicas para trabalhar na área de saúde. Então, ele fez isso na forma de consórcio público, tá certo? Então, aqui eu tenho tudo que eu montei lá, eu coloquei aqui, ó. Finalidade, personalidade jurídica. Aí, aqui o protocolo de intenções, para você entender. O contrato de programa e o contrato de rateio. Tudo do jeito que eu expliquei. Então, voltando para a questão, o que é que a gente tem aqui? Ele diz que 4 municípios celebraram o consórcio público para desenvolvimento de um projeto comum de tratamento industrial de lixo coletado, porque é matéria comum, criando uma pessoa jurídica para gerenciar o consórcio. À luz da legislação, que você já sabe qual é, assinale a alternativa correta. Como se trata de atividade tipicamente estatal, essa pessoa jurídica será obrigatoriamente uma autarquia. Não, lembre-se que o consórcio pode ter personalidade de direito público ou personalidade de direito privado. Se ele tiver personalidade de direito público, ele tem que ser criado na forma de associação pública, que será uma espécie de autarquia, tá bom? Então, aqui está errado. B, o ordenamento jurídico admite, no caso, tanto a criação de pessoas de direito público quanto de direito privado. Corretíssimo. D, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a criação de entidade desse tipo. Admite. Lei número 11.107/2005, né? E D, a pessoa jurídica oriunda de consórcio público não poderá ser imposta nenhuma pessoa jurídica de direito privado. Pode sim. Pode ser de direito público ou de direito privado. Então, nosso item correto, item B. Ai, tia Lídia, chegou esmurecido. Se desoriente, não, tenha fé. Então, ó, a gente deu uma passeada rápida aqui sobre a organização administrativa e agora a gente vai trabalhar com agentes públicos, tá certo?